As 4 palavras mais dispendiosas da língua inglesa são: desta vez é diferente. Citação atribuída a Sir John Templeton. Assim começa o capítulo dedicado à mais famosa das bolhas, o crash de 1929 nos Estados Unidos. Nome do capítulo? O fim de uma nova era, o crash de 1929 e suas consequências. Mais uma bolha do nosso Salve-se Quem Puder, uma história da especulação financeira. Bom, mas que história é essa de o fim de uma nova era? Em 1907 tinha tido uma certa recessão nos Estados Unidos. E tinha uma premissa, então, nessa época, de que os ciclos econômicos tinham sido abolidos, né? Era uma nova economia. De onde saiu isso? Por causa da criação do Fed, em 1913. Então, agora a gente tinha uma instituição que fazia compra e venda de obrigação do governo, controlava a quantidade de dinheiro no mercado, controlava as taxas de juros, então ia conseguir acabar com os ciclos. Isso era o que se achava na época. Lógico que a gente sabe hoje que isso não é verdade. Isso aí deu uma falsa segurança e gerou um problema, porque banqueiros e especuladores ficaram bem tranquilos para operar e fazer de tudo. Mas tinha outras questões também. Foi uma época bem ímpar, né? Teve a extensão do livre comércio, teve o declínio da inflação, teve um estilo mais científico de gestão empresarial. Tinha sido criada há pouco tempo a Harvard Business School, né? E estava revolucionando a gestão empresarial. Além disso, teve o Fordismo, né? A linha de produção de Ford do início do século passado. Isso é importante pelo seguinte: acreditava-se que o excessivo acúmulo de estoques gerava esse problema de ciclos econômicos. É bom lembrar que estoque é dinheiro parado, certo? Também teve o afrouxamento das leis antitrust. Isso aí possibilitou fusões de grandes empresas em grande escala. O ganho de produtividade nos Estados Unidos, de 1919 até 1927, foi de mais de 50%. E 1924 foi o ano ali que começou esse mercado autista. Também teve 2 caras que influenciaram. Edgar Smith, esse cara escreveu um livro e lá ele conclui que um investidor ele tem 1% de chance de perda do capital em 15 anos, mesmo comprando no pico. Tá? E um outro cara foi Danny Strum. Esse cara falou que os títulos do governo eles perdiam valor real, poder real de compra, na época de inflação, que o melhor era ter ações. Isso aí criou o que na época foi chamado de o culto das ações ordinárias. Uma outra coisa é que os trabalhadores tiveram perda real de salário na década de 20. Só que a demanda na economia foi mantida porque começaram a comprar de tudo a prazo. Mais de 65% dos automóveis comprados em 1926 eram a prazo. As pessoas estavam hipotecando o futuro, mas era considerado um avanço isso na época. Além disso, o Fed baixou a taxa de juros em 25, baixou em 27, inverteu a mão em fevereiro de 28, quando viu que a especulação estava correndo solta, elevou as taxas de juros até 6%. Mas a grande questão dessa bolha, dessa década, foi os empréstimos de margem. Tá? Empresas americanas e bancos estrangeiros, ambos faziam empréstimos, tá, para as pessoas comprarem ação, mas eles estavam fora da jurisdição do Fed. O Fed não podia fazer nada. Empresas levantavam recursos no mercado acionário a um custo ali de 4% de dividendo e emprestavam a 15%. A característica marcante dessa bolha foi o uso de dívida para operar alavancado. E a gente sabe onde isso vai. Vamos lá, então, ao que aconteceu na Bolsa. Alguns dados, né? Entre 1928 e 29, mais de 600 agências corretoras foram abertas, mais de 80%, tá, do que tinha acontecido antes. As ações da GM dispararam de 25 a 28, 10 vezes, multiplicaram por 10. Essa questão do especulador, ele gosta muito de novas tecnologias, né? Isso aí não ficou de fora. Só uma coisa superou o automóvel, tá? Foi a tecnologia do rádio. Tinha uma empresa, a Radio Corporation of America, ela era a maior fabricante de rádio e também a maior emissora. As suas ações estavam a $1,50 em 21, em 28 foi a 85,50, em 29 chegou no pico de 114. Também teve um boom ali de empresas aéreas, né? Porque em 1927 Charles Lindbergh atravessou o Oceano Atlântico de avião, então teve isso. No final lá do mercado autista, as companhias controladoras de serviço público é que estavam na moda. Só que olha só o que aconteceu, o crescimento da cotação ali das ações, ele foi 3 vezes maior que o faturamento das empresas, né, nesse período de 24 até 29, o que, logicamente, mostra que a coisa seria insustentável, né? Engraçado, esse capítulo, apesar de a gente falar muito da loucura, né, do movimento de rebanho, é a primeira vez que ele realmente fala um pouco mais sobre isso, né? Tem um ponto que um cara cita, um dramaturgo
alemão, Schiller, que ele fala o seguinte: qualquer pessoa vista como um indivíduo é toleravelmente sensível e razoável. Como um membro da multidão, imediatamente se torna estúpida. Outro cara, que é muito famoso, né, que junto com a pessoa estudou a mentalidade das multidões, foi Freud, né, e ele cita lá, não estudou, logicamente, com enfoque mercado financeiro, mas parece que acertou em cheio. Eles definiram características da multidão: invencibilidade, irresponsabilidade, impetuosidade, sugestionabilidade, vejam bem, alucinação coletiva e inferioridade intelectual. Impressionante, né? Você junta muita gente e o coletivo sai mais burro, né? Ele afirma que a inferioridade intelectual da multidão é um sinal de que as pessoas estão filtrando e manipulando as novas informações para moldá-las às suas crenças existentes. Isso é o famoso só ver o que quer, né? Então foi esse o cenário para a gente chegar a GM multiplicando por 10, a Radio chegando a 114. E é lógico, chega uma hora que a coisa desanda. E a gente vai ver isso já já. Mas no próximo vídeo, senão aqui fica muito longo. Até lá.